Bom, gente, Horário. estamos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade aí ao nosso estudo sobre a Box, né, a Bíblia Original Codex. Estamos estudando aí os capítulos de Mateus, né? Já vimos do capítulo 1 ao capítulo 4 e hoje vamos estar dando uma reprisada aí no capítulo 5, né? Ah, antes da gente entrar, vamos novamente cantar, né, a música que a gente cantou na semana passada, que é a música Tradição. Eu vou eu vou dar um jeito de fazer compartilhamento durante essa música. Vou tentar pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Vamos ver se a gente consegue. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Não. Sim, Ah, sim. Ah, sim. Tá Sim, bem né? pequeno, mas dá. É. Deixa eu ver se eu Agora consigo sim. ampliar. Pera aí. eu vou Não, botar a agora tá lupa. bom. Pra Não, mim não tá bom. consigo. Tá bom, né? Tá. Não, Vamos tá, lá dá então, pra ver. gente. Parece que aqui em cima dá. Vamos lá. Se a tradição, né? O mesmo, Se o- se o medo é a tradição. Se o medo ou a a tradição tradição te impedem impede de de amar, amar, se o se o medo medo ou a ou a religião religião te impede impedem de de amar, amar. Se dividir estamos familiares, alguma coisa está errada, está errada, muito muito errada. errada. A tradição A não pode tradição não pode ser ser maior que as maior que as pessoas. pessoas. Se a religião Se não a prega religião não prega amor, amor, onde está o dá o seu seu valor? valor. Se o medo ou Medo a a tradição tradição te impede impedem de de amar, amar. se o medo Do ou a religião religião te impedem impede de de amar. amar. Se dividido estamos familiares, alguma coisa está errada, muito Muito errada. errada.
não A pode tradição não ser pode ser maior que maior as que as pessoas. pessoas. Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? A tradição não pode ser maior que as pessoas. Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Ok. Vamos lá. Parar. Boa noite, Rosângela. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, ah, dando andamento aí então, Boa noite, Rosângela. dando andamento aí então, né? Combinamos de estar reprisando aí, né, o capítulo 5 de Mateus. Então, a gente tem aí, né, fazendo aí uma visão panorâmica, as bem-aventuranças, né, ou como ser feliz, né? Que aí depois isso daí é, pode novamente estar sendo aí esmiuçado, vamos dizer assim, né? Aí a gente tem a parábola sobre o sal e a luz, né? E dentro do contexto aí de cumprimento da lei, a gente tem as questões aí, né? Do homicídio, do adultério, divórcio, juramento, vingança, né? E para finalizar o capítulo 5, amar os inimigos, né? Assim, o Rafael, o Henrique quer fazer alguma abordagem antes? Rafael e Henrique estão ouvindo? Eu tô aqui, mas Tá, eu sei dar oportunidade. tá. Vem cá, hoje você vai ficar invisível, mas não vai ficar mudo não, né? Queremos te ouvir. Vai dar É quem, certo. Rafael? Vamos Ah, lá. Noite. boa noite. Ô Henrique, Rafael chegado mesmo. ô Henrique, você quer compartilhar alguma coisa, Henrique? Não, Tá. Alguém quer fazer algum compartilhar? Você já fez o resumo já? Foi, professor? Ué, acabei de fazer. Mas eu saí e voltei. Tá. Eu demorei. Não, vamos lá, gente. Vamos então. Eu quero compartilhar novamente, né, aquilo que eu preparei a semana passada, mas acabei ficando meio impedido de fazer o compartilhamento da forma como eu gostaria, né? Porque eu tive problema com a minha internet aqui. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão das bem-aventuranças, né? No caso aí, como ser feliz. E eu quero pelo menos, né, que o pessoal me auxilie no sentido aí de é, tá dentro, né, a sua forma de, de abordagem ou
No caso, tá de repente aí acrescentando alguma coisa, né? Se eu passei batido ó, em algum ponto, né? Ah, então, no caso aí das bem-aventuranças, o que eu entendo, né? É no sentido do seguinte, como deve ser o nosso procedimento durante, né? A nossa vida crivo, holograma, 18, né? É, dentro desse contexto em que a gente se encontra no momento, primeira instância, né? Como a gente deve proceder, né? Nesse contexto de primeira instância, para que a gente herde, né? O reino, a terra, né? Ah, Então, primeiro ele fala sobre os pobres de espírito, né? E eu tava pensando a respeito disso e me ocorreu algo, né, que eu gostaria de estar compartilhando dentro dessa questão aí de ser pobre de espírito, porque pode acontecer, por exemplo, da pessoa ser pobre no sentido físico da palavra, né, no sentido de não ter dinheiro e ainda assim ser materialista, né? E É, ainda assim ser materialista, ser consumista, né? E às É, vezes tem trocar muitos os assim. pés pelas mãos porque não tem É, dinheiro, mas não abre mão de certos caprichos, certos luxos. Então, eu vejo aqui, né, que é importante a pessoa, a pessoa, ela, vamos dizer assim, né, não que ela seja pobre, né, no sentido de não ter condição e coisa e tal, mas que o foco dela realmente seja as coisas do alto, vamos dizer assim, né? Por quê? É mais complicado. Uma pessoa que é rica, que tem recursos e tal, é, se desprender facilmente, né? E a gente vê isso com relação ao jovem rico, que ele observava os mandamentos, só que tinha ainda o coração preso, né? Nas riquezas, vamos dizer assim. Então, então é importante, né, a gente ter esse desprendimento. Então eu entendi aqui pobres de espírito nesse sentido, né? Ah, também. porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus. E aí, na sequência, ele fala sobre os que choram, né? E, e eu vejo aqui, né, uma situação, por exemplo, de de um clamor, né, em favor, uma intercessão em favor daquelas pessoas, né, que estão próximas, mas estão presas no engano, né, estão vivendo na ilusão, vamos dizer assim, né, estão encarando o show de Truman como se fosse, né, a realidade deles, vamos dizer, né? isso, verdade. Então, os que choram, eu entendo aqui, né? São aqueles que clamam, que intercedem, né, em favor dessas pessoas que estão sendo enganadas, né? Ah, É. e esses, né, serão consolados. Esses, Qual? esses Esses que qual? choram, que clamam, que intercedem em favor Sim, dos sim. enganados, Daqueles. dos iludidos, né? Então Sim, esses sim, sim. serão consolados. Consolados como, né? É É, claro que a gente gostaria que essas pessoas que estão no engano, no engodo, vamos dizer assim, despertasse para existir conosco, né? Logo após a é, morte, vamos dizer assim. é. Uhum. Contudo, se eles não, né, se libertarem da prisão mental, o consolo é a segunda chance
a segunda instância, a rehologramação. Ou seja, eles não estão totalmente perdidos, né? O consolo então é para eles. Não, na verdade a gente fica consolado por eles terem essa segunda chance, É verdade. tá? Então, Porque a gente fica triste, né? A gente fica exatamente. muito triste. Exatamente. Eu mesmo. Eu mesmo estou Eu mesmo- tristíssima, porque tenho tanta... Minha família toda, Sim, sim. amigos, É, sei amigas. como é. Eu fico muito triste. Eu Eu também, até minha choro, eu filha, até choro. a minha filha, meus familiares, também tá tudo nesse engano aí. Esperando É. um arrebatamento aí, que só Jesus na causa. Boa parte de nós, né? Boa parte de nós está nesse contexto. Eu acho que todo mundo aqui, né? Né? Eu acho que sim, viu? É. Eu tô assim, tristíssima. Porque... Boa noite, Francisca. Boa noite, Francisco. Nada, chegou na hora, meu amor. Oi? Chegou na hora, é importante que você tá aqui. Bom, gente, então, depois dos pobres de espírito e aqueles que choram, a gente vê na sequência aí os humildes, né? Humilde. É. E eu vejo, por exemplo, aqui, no caso, os humildes, né? Como sendo pessoas desprovidas de ego, não no sentido de não ter ego, mas no sentido de estar disposto a renunciar o ego, né? Estar disposto a renunciar à própria vontade, o seu querer em favor de outrem, né? Fazem de tudo para evitar conflitos, né? Então, eu vejo assim os humildes como sendo conflito zero mesmo, né? Esses terão a terra como herança, né? Os humildes. Aí, E essa terra é onde? É a qual? a terra é a nova terra, A nova terra. tá? Nova terra. Novo céu, nova Jerusalém, terra, né? Nova terra, nova terra. Isso, novo céu, nova terra, paraíso, jardim do Éden, Ai, que bom. é, É tudo de bom. Tudo de bom, tudo que a gente precisa. é. E aí, depois dos humildes, a gente tem os que, Jesus falando sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, De justiça. né? Então, Serão são fartos. aqueles que lutam contra o sistema, né? Lutam contra essa proposta de engano, né? De prisão mental, vamos dizer assim. Não apenas contra o sistema religioso, né? Mas contra toda forma de sistema, né? Contra o sistema de um modo geral. Show de Truman, né? Show de Truman. Exato. Aí depois a gente tem os misericordiosos, né? Que eu vejo aqui os misericordiosos de forma semelhante aos humildes, né? Em que sentido? São aqueles que relevam todo o mal feito a eles, né? Dando até 3 chances aos seus ofensores. No caso aqui, eu tô confundindo, né? Não é misericordiosos que é similar a humilde, não. É o pacificadores que a gente vai ver depois. Então, os misericordiosos são aqueles que relevam todo o mal, né? Usando aquela política das delta chances, vamos dizer assim, né? Para com os seus ofensores, a fim de que se arrependam e se corrijam. Lembrando que isso se aplica aos que não conhecem a verdade, né? Porque se é o caso de alguém que conhece a verdade e está fazendo mal, então essa pessoa, ela não merece misericórdia, né? Porque ela já sabe da verdade e mesmo assim ela está preferindo fazer o mal. Eu vejo aqui que a misericórdia se aplica quando a pessoa faz o mal achando
né, que está fazendo a coisa certa. Que é o caso, por exemplo, daqueles aqueles que estão presos à verdade relativa, vamos dizer assim, né? Aí depois a gente tem os puros de coração, né? E aí coração aqui a gente tem aprendido que refere-se à mente, né? Pensamentos, A consciência. né? É. Mente, pensamentos. Quando você alimenta pensamentos de bem e rejeita aquilo que não edifica, se você busca sabedoria que vem do alto e despreza as coisas desse mundo, você tem o seu terceiro olho aberto, né? Que são os olhos espirituais, vamos dizer assim. Que faz. E através, né, desse exercício de alimentar a mente com bons pensamentos e lutar contra pensamentos ruins, lembrando que, né, aqui a gente tem que abrir esse parêntese porque eu tenho conversado com muitas pessoas e eu já passei por isso, né? Teve momentos, né, quando eu ainda estava no contexto, né, de sistema religioso, de denominação e tal, que eu cheguei assim a me punir, né, muito por conta de pensamentos errados, né, por conta de aquilo que Paulo fala, o mal que eu não quero fazer eu faço, né? E o bem que eu desejo eu não consigo fazer e coisa e Não tal. faço. Então, fazer. a gente tinha um entendimento equivocado de que esses pensamentos ruins e tal, ou essas vontades, né, vamos dizer assim, que a gente não gostaria que fizesse parte de nós e tal, que isso é considerado pecado. Não, tá? Isso não tem nada a ver com pecado. Pecado é quando a gente prejudica o próximo dentro desse contexto da graça, onde o mandamento é o amor e pecar é agir com desamor. Com desamor. Tá? Não tem nada a ver com pensamentos ruins, né? E tal, mas é claro que esses pensamentos nos incomodam, né? Então é importante a gente lutar contra, mas a gente não deve alimentar aquele sentimento de culpa por causa desses pensamentos, né? Pois é, já me aconteceu também. Sim, Comigo também. tá? Deixa eu Fala, falar Muito uma bom, coisinha rapidinho. pode falar. Sobre isso aí, né? A religião incute que, por exemplo, a pessoa, por exemplo, carnalidade, eles levam logo pro lado sexual da coisa, né? Sim, Então, só que isso não tem nada a ver com esse contexto que o professor está falando, né? exatamente. O verdadeiro pecado é fazer mal ao meu próximo, é transgredir, né? A magoar, a ferir. Sim. E também, sabe, Ju, complementando isso que você está falando, carnalidade não tem nada a ver, como temos aprendido, né? Não tem nada a ver com questão sexual, mas tem a ver com a natureza humana, com a natureza física, biológica, vamos dizer assim, né? Tem a ver com a matéria. Mas quando a religião ensina que carnalidade é aquela questão, fruto da carne, né? Uhum. Gritaria, inimizade. Isso não deixa de ser, né? Sim. Uma coisa negativa. Uhum. Mas só que eles enfatizam um lado do sexo. Sim, exatamente. Tá? Então eu queria. Ele nem sabe o que tá falando. Hã? Exatamente. Eles nem sabem o que estão falando, Exato. eles não entendem nada com nada. Sim. Pelo amor de Deus. Então, gente, eu precisava abrir esse parêntese, né, dentro desse contexto aqui, né, de puros de coração aqui. Então, aqui não significa que você não vai ter pensamento ruim, tá?
mas é importante que você busque se alimentar de coisas boas e procure rejeitar aquilo que você sabe que te faz mal, né? Mas não por ser pecado e também não devemos ficar com sentimento de culpa, né? Então, esses que exercitam, né, a a questão de alimentar a mente com bons pensamentos assim, é, rejeitar, deixar, né, deixar de lado os pensamentos ruins e tal, eles conseguem ter aí o terceiro olho, o olho espiritual aberto, e dessa forma eles podem ver a Deus, né? No sentido, por exemplo, prático, né? Estando fazendo bem, estando praticando amor, né? Consegue ver Deus através do próximo, através dessa atitude de bem, vamos dizer assim, né? É só mais uma coisinha. Sim, Para um homem ele ser um varão perfeito, ele precisa de uma palavrinha só. Eu acredito, é equilíbrio. sim, Né? exatamente. Por exemplo, nós temos que ter pensamentos equilibrados, atitudes equilibradas, né? Nem pender para a esquerda, nem pender para a direita, mas estar sempre centrado, né? Perfeito. Equilibrado. Perfeito. Isso é um varão perfeito, né? Perfeito, Uma perfeito. pessoa que não se excede em nada, Sim, né? Mas mantém o foco, mantém equilíbrio. Essas coisas. Na vida toda, né, Ju? Na vida toda, exatamente. Na vida toda, ter equilíbrio. ótimo. É, Muito bem colocado. porque aí você não cai no vício, você não cai naquela situação de se exceder em nada. Sim, Quando eu entendia na questão isso aí que você acabou de falar aí, eu achava que na minha cabeça, vinha aquelas coisas, pensamento, eu achava que ele falava, na época que eu entendia que Deus é o dual e que Deus usa os dois lados. Eu achava que era maluquice, que eu ficava, poxa, sai, Satanás, esse negócio da minha cabeça, aquela coisa toda. Então eu fazia esse tipo de coisa. Mas Sim. hoje eu já tenho outra, a realidade para mim é outra, né? Hoje Aham. os pensamentos, eu procuro eliminar os pensamentos ruins exato. e manter o equilíbrio, né? Aham. E é interessante, É isso aí. gente, que dentro desse contexto aí, a questão da culpa, muitas das vezes ela acaba atuando, né, na nossa vida como uma espécie de algema, né? Então, além daquela sensação de estar atrás das grades, ainda tem aquela sensação, de repente, de você estar algemado também, né? Agora a gente tá, né, Altair? Na verdade, assim, a gente tava algemado Não, brincadeira. pro mal, né? Delta para baixo. Agora a gente tá buscando o outro foco, né? A gente tá se colocando, né, como prisioneiro do Senhor aí, né? O fardo dos maus pensamentos, essa coisa de maus pensamentos e aquela questão daquela questão toda que a religião quer colocar sobre nossos ombros, é um jugo qual Cristo quer nos libertar, né? Ele Exatamente. quer aprender, vinde a mim, estás cansados e sobrecarregados. A pessoa pensa que a gente está, entre aspas, no mundo, né? Mas quem está na religião está assim, sobrecarregado, né? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu já tirei um fardo, viu? Esse fardo já saiu de mim quando eu encontrei a filosofia X. Eu carregava Pois é. esse fardo. Mas depois que eu descobri a filosofia, né, o que o professor tem mostrado, nossa, esse fardo saiu das minhas costas, que era Eu tudo também. ao oposto. Exatamente. E eu carregava- também. Não, eu entrei e saí. Eu fiquei pouco tempo, nem deu tempo eu carregar o peso, entendeu? Mas eu vi logo no início que eu não ia me gostar daquilo ali, não. Entendeu? Uhum. Eu era livre antes, eu não tinha muito contato com religião. Aham.
E Não sabia nem assim, ler a Bíblia. esse fardo, a gente só sente que ele está sendo tirado porque a gente É, está tendo contato com a verdade coerente, né? A gente coerente. está tendo contato com é, o real ensino do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, né? Isso. Com certeza. Bom, gente, dando andamento aí, a gente tem na sequência aí os pacificadores, né? Que nesse caso aqui eu vejo com uma certa similaridade em relação lá aos humildes, vamos dizer assim, né? Porque enquanto que os humildes fazem de tudo para evitar confronto, conflito, né? Conflito. Os pacificadores, eles são tipo bombeiros, né? Que não podem Apagador de ver incêndio. confrontos, conflitos, não pode ver o circo pegando fogo, né? Que já dá um jeito de tentar apaziguar, de tentar promover a paz Apagar o fogo. entre as partes, vamos dizer assim, É, né? Chegar apagando o fogo, né? isso. Então, eu vejo dessa forma, né, os pacificadores. E, e aqui Jesus fala que esses serão chamados filhos de Deus. Então, é um pré-requisito aí para ser filho de Deus, a gente promover a paz, né? Onde a gente vê que tem conflito, tem discórdia e tal, a gente tem que entrar realmente com a mangueira ligada mesmo, mandando água no fogo, né? Isso. Com certeza. Depois a gente vê aí os perseguidos por causa da justiça, né? Professor, Sim, um desafio maior, tremendo para nós, se dar bem com 72 tipos de pessoas. Esse é o maior desafio pois é, para pois é, nós, né? Porque, gente, é muita gente diferente no mundo. exato. E a gente tem que Convivi ter com em bastante, mente, viu? Né, Major? Eu já convivi com bastante. é, E me saí bem, eu acho, viu? Porque eu convivi com diversas pessoas, tipo de pessoas. Não tive problema, não, por assim, tanto problema, sabe? Eu tive algumas coisas, mas, como legal. você disse, né? Uhum. Eu apaziguei muita coisa, muita Sim, coisa. Eu passei por muita coisa e deixei, você entendeu? Isso muito antes do ex, muito antes. uhum. Como eu já falei, Entendeu? né? Eu já disse uma vez, vou repetir de novo. O Criador acho que já me fez ex, porque eu nunca fui Eu também. nem de brigar com ninguém, nem de jogar, né, nem de incendiar, mas toda a vida eu fui. Eu Essa tive pessoa que Ju me conhece, ela sabe, né? Verdade. Assim, né? Eu nunca fui. A minha família, principalmente, eu, no meu caso, eu sou assim. Eu não tenho. Eu me vejo me encaixando. Sim. Não que eu estou lá no ápice das coisas, Aham, sabe? aham. Mas eu vejo me encaixando em cada dos humildes, dos pacificadores, dos misericordiosos. Eu me encaixo nesse perfil todinho que o Senhor, né? Jesus deixou aí das bem-aventuranças aí. Sim. Eu vejo no caso do equilíbrio, Aham. entendeu? Perfeito. E eu agradeço por isso. E a minha aqui está sendo mais uma. Pode dar sequência, professor. Maravilha. Gente, aí na sequência aí, depois dos pacificadores, tem os perseguidos por causa da justiça, né? E Sim. aqui temos aprendido, né, que são todos aqueles que não se conformam com esse século, com esse sistema, com esse show de Truman, né? Mas estão em constante transformação barra renovação da mente, né? E isso incomoda aqueles que não querem sair da zona de conforto. Por isso esses, né, que lutam pela justiça, né, lutam pela verdade, pelo amor, acabam sendo aí perseguidos, né?
Verdade. E esses, da mesma forma que os humildes, né, também herdarão aí o reino dos céus, né? Ah, da mesma forma que os humildes, os pacificadores, os misericordiosos, né? Bom, finalizando, né, essa primeira parte aí das bem-aventuranças, no caso, né? Ah, todos que por causa da verdade, do amor, como eu disse, né, forem, delta, insultados, perseguidos e caluniados aqui no mundo, né, vida holograma, show de Truman, devem se alegrar e se regozijar, pois serão grandemente recompensados ali, na imatéria, novos céus e nova terra, paraíso, jardim do Éden, né? Perfeito, Tom. Bom, alguém quer fazer alguma consideração antes da gente avançar um pouquinho aí? Avança aí. Tá. Bom, com relação à questão do cumprimento da lei, eu nem vou falar muita coisa a respeito de sal e luz, porque se a gente agir da forma como a gente acabou de ver, se a gente for humilde, se for pacificador, misericordioso, tiver sede, fome de justiça e chorar, né, por aqueles que estão no engano, coisa e tal, a gente já vai estar sendo sal e luz, né? Sim. Sim. Com relação aí o contexto, né, de cumprimento da lei, né? Aqui eu vou englobar tudo, tá? Em termos, por exemplo, aí de homicídio e vingança, né? Fazer um pacote aí de homicídio e vingança, fazer aí outro pacote de adultério e divórcio, né? Com relação a homicídio e vingança, aqui quando a pessoa parte para esse lado dizendo que está cumprindo a lei, você já nota que a pessoa está com a intenção de fazer o mal mesmo, né? Porque tanto na questão do homicídio, né? É Deus que dá a vida, é Ele que tira, né? Nenhum de nós tem poder para tirar a vida de ninguém, né? E da mesma forma, a vingança pertence ao Senhor, como está escrito, né? Então, se a pessoa diz que está matando ou está se vingando por causa da lei, você percebe que essa pessoa já tem o desejo de mal no coração, né? Mesmo que alegue cumprimento de lei, vamos dizer assim, né? E a gente vê isso no caso lá da mulher adúltera, né? Porque a intenção de alguns lá era mandar pedra na mulher mesmo, né? Ou seja, não estava nem aí com ela. Mas depois que foram confrontados e tiveram que colocar o rabo entre as pernas, não sobrou ninguém, vamos dizer assim, né? Agora, se não tivessem sido confrontados, teriam mandado ver e a gente entenderia isso realmente como maldade mesmo, né? E não cumprimento de lei. Até porque, né, se fosse para cumprir a lei, tinha que ter um cara junto com a mulher lá, né? No contexto da mulher adúltera. Não tinha como ela adulterar sozinha. Os dois. Claro, tem que ter os dois. Então, homicídio e vingança, eu penso que quem pratica é do mal mesmo, né? Independente se está cumprindo a lei ou não, né? Agora, tem os casos, por exemplo, onde a pessoa está zelando pela segurança, ou de repente ela está numa situação que para se defender ela tem que atacar, aí é diferente, né? A gente tem que separar aí os contextos. Agora, a chamada legítima defesa, né? Sim, exato. Agora,
a questão, por exemplo, aí do adultério e do divórcio, né? Aqui a gente tem que abrir um parêntese, porque Jesus fala, né, que em relação ao adultério não é, nem é necessário consumar o ato, né? Que se tiver Já, pensamento impuro já adulterou e tal. Isso, se for entendido de forma equivocada, vai gerar um baita fardo sobre os ombros, né? é, Porque quem está livre de ter pensamento errado? é. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma como interpreta isso, vamos dizer assim, né? É, essa questão aqui do adultério, por exemplo, é, eu penso aqui que a ênfase que Jesus está querendo dar é no sentido da pessoa errar e manter isso em oculto, né? Sim. Fazer isso, vamos dizer assim, fazer isso nos bastidores, por exemplo, né? Debaixo do tapete. Então, se está Verdade. fazendo debaixo do tapete, está errado, né? Sim. O certo era que não fizesse. Agora, se fez, tem que tornar público, tem que se retratar e coisa e tal. Só que a gente tem que também lembrar, dentro desse contexto de adultério aqui, que quando isso acontece, se alguém discordar, eu quero, por favor, que se manifeste, né? Ah, a gente não, a gente não tá aqui para tipo um falar e os outros simplesmente falar amém, né? Aquilo Não. que tem coerência a gente concorda. Agora, se tiver algum ponto que diverge, tem que ser colocado, né? E a gente tem que Uhum. conhecer todos os lados aí e tal. Mas na minha concepção, o, em relação ao adultério, não existe questão de culpado e inocente, tá? Porque eu não acredito que exista essa questão. Por que eu acredito que não existe, no caso, né, essa questão de culpado e inocente? Porque se alguém, sei lá, errou, né, adulterou, pulou a cerca, que seja, é porque, né, não estava sendo correspondido. Porque quando a pessoa ela está sendo correspondida, ela não precisa disso. Não existe necessidade para isso, né? Então, erra tanto quem faz a coisa errada, quanto quem dá condições para que esse erro aconteça, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que nesse caso, tanto, né, trazendo para o casamento aí, tanto o marido quanto a esposa precisam reconhecer que são culpados quando isso acontece e, e precisam se acertar e, e também tem que haver transparência entre um e outro, né? Porque não adianta nada Sim. uma das partes sair como ruim, como culpada, coisa e tal, e a outra parte simplesmente se anular, vamos dizer assim, né? Eu acho aqui que as duas partes têm que ver aonde está errando, tem que se acertar e tal. E outra coisa também dentro dessa questão do adultério. Não adianta, né, a gente se basear em, em relacionamento simplesmente porque é, assinou um documento, né? Sim. E fez lá um compromisso no cartório, talvez no cartório e na igreja, ou só no cartório, não importa. Para o Criador, ah, o casamento ele só existe quando de fato existe cumplicidade entre as duas partes, né? Quando Sim. existe aquela confiança e aquele respeito
é, independente de qualquer circunstância, vamos dizer assim, né? Porque é muito bonito dentro desse contexto ritualístico, né? De cerimônia no religioso, que foi introduzido depois, né? Com a Igreja Católica e as demais igrejas evangélicas aí, né? Essa questão desse ritual, dessa cerimônia. Mas é muito bonito a pessoa fazer lá o juramento, né? Ah, eu prometo amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, delta, dualidade, só que parece que não sabe o que está falando, né? Porque aí no dia a dia não cumpre nada do que prometeu, vamos dizer assim. Então, Não, ainda, desculpa aí, professor. sim. Ainda dizia assim, até que a morte vos separe. Exatamente. Exatamente, né? Ainda tinha esse ainda. E nós assim, mudamos até o dizer, né? Sim. Até que Jesus volte. Exato. Agora, sabe, gente, também a gente tem que levar em conta o seguinte, que se não existe harmonia no casamento, o papel passado não serve para nada. Né? Com certeza. Papel passado não serve para nada. Então, Verdade. Exatamente. Verdade. então, Aí acaba sendo, sabe o quê? Acaba sendo julgo desigual. Sim, sim. Acaba sendo julgo desigual. E Ou além seja, de você tudo, também você- acaba sendo mais uma forma de prisão. Exatamente. Isso. É porque, olha só, a religião, o casamento para a religião é assim, uma prisão em que a pessoa engole a chave. Sim, sim. Entendeu? Exatamente. Porque até mesmo se a mulher apanhar do marido, ainda tem aquele questionamento, mas só pode separar se for por adultério. É absurdo, né? Se apanhar não tem problema. Ainda tem isso né? ainda. E a minha visão com relação a casamento é isso. É fechar a brecha pro diabo. Sim. O diabo do ego. Sim. Né? Então se o casal for unido, sabe? Uhum. Tiver uma prática de cuidar um do outro, cuidado mútuo, Sim. né? Perdão, né? Aham. E conversa, né? Diálogo e companheirismo, acabou um tempo pro diabo. Exato. O diabo não entra no casamento, né? Aham. O diabo é ego, o diabão, né? Capeta. E ainda dentro do divórcio, ainda dentro do adultério envolvendo o divórcio aí, né? Jesus deixa claro que a carta de divórcio só foi permitida por causa da dureza de coração, né? Porque não estava nos planos do Criador essa questão de divórcio. Mas como a Ju bem lembrou, né? Se no casamento já não existe mais aquela harmonia, aquela confiança, aquele respeito e coisa e tal, realmente acaba se tornando julgo desigual, né? E às vezes acaba o divórcio se tornando necessário. Mas o ideal era que ambas as partes reconhecessem onde estão errando e tivessem dispostas a se corrigir, né? Se acertar e tal. Então a gente vê aqui a questão do divórcio como uma consequência necessária por causa da maldade mesmo, né? Por causa do ego. Outra coisa também, né? O machismo. Sim. Né? O machismo acaba com o relacionamento. Sim, sim. Né? Porque fica aquela coisa de colocar o fardo pesado no outro, né? E isso é muito sério. Exato. Muito sério mesmo. Exato. E aí? A questão é flexibilidade, né? Sim. É meio a meio, né? Sim. É conversa, diálogo, é flexibilidade mesmo. E aqui dá até pra gente fazer um delta, né? Adultério, divórcio e juramento. Porque o juramento acaba entrando, né? No sentido, de repente, da pessoa fazer o juramento no dia da cerimônia e depois não cumprir esse juramento, né? Com certeza. Então acaba fazendo parte do pacote, de certo modo, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa entrou, não se apresentou nem nada. Alguém conhecia? Quem é que entrou aqui? Eu vi aí também, mas tá muito apagado, não dá pra ver quem era. Ó, aqui tem Rafael, aqui tem Rosângela, tá aí.
Major, Francisca e Érica. Sim. Não, a pessoa entrou e saiu. Henrique saiu aí. Henrique deve estar tendo dificuldade para permanecer online. Bom, então, gente, tudo isso dentro, né, da questão aí do cumprimento da lei, mas Jesus deixa claro, né, que precisava haver uma metanoia em relação a isso, né, porque o que ele fala? Tá escrito, né, na lei, tá escrito na Bíblia de vocês, né, faça isso ou deixe de fazer aquilo e coisa e tal. Então, eu fechei tudo isso dentro do contexto aí de cumprimento de lei, que a partir do momento que a gente entende, né, que o único mandamento a ser cumprido nesse período que a gente está vivendo, que é o período da graça, a partir do momento que a gente entende que o único mandamento que tem que ser cumprido é o amor, né? Tudo isso acaba caindo por terra. Homicídio, divórcio, adultério, juramento não cumprido, vingança, né? Tudo isso é contrário ao amor, ou seja, deveria ter sido abolido, né? Mas se existe até hoje, é porque a lei persiste, né? E finalizando aí, a gente tem a questão, né? Também da forma como a gente deve se posicionar em relação àqueles que nos têm como inimigos. Não é nós que temos que enxergar as pessoas como inimigas nossas, né? Não devemos enxergar ninguém como inimigo. Mas, elas que nos enxergam. exatamente, pelo fato da gente estar na contramão, pelo fato da gente estar meio que, como eu mencionei lá, né, com relação aos que têm sede e fome da justiça e acaba incomodando aqueles que estão acomodados, né, estão na zona de conforto. Então, como a gente incomoda, né, aqueles que não querem saber de mudança, de transformação e coisa e tal, eles acabam nos vendo como inimigos. Mas nós mesmos não devemos ter a ninguém como inimigos, né? E é por esses que nos consideram como inimigos que a gente tem que orar e desejar que despertem, né? Que abra os olhos. Tenham o seu delta olho aberto, né? Bom, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar. Já é 7h30, alguém quer falar ou acrescentar? Eu posso falar uma coisa? Pode falar, Rosângela, pode falar. Você tá falando questão de divórcio, né? Questão de casamento, questão de relacionamento. Até hoje hoje eu tô casada até pela lei, né? Até hoje eu tô casada no papel. Sim. Mas até hoje eu me pergunto, eu não sei como e por que o meu marido resolveu sair de casa, arrumou outra pessoa, né? E até hoje eu me pergunto o que houve. Sim. Eu nunca entendi essas coisas, assim, né? Porque como todo juramento que ele fez, ele não cumpriu nenhum. Certo. Nenhum. A gente não casou, a gente casou no civil, mas assim, diante de lá do juiz, todo juramento que ele fez, ele não cumpriu nada. Nem para o juiz, nem perante Deus, né, que tá, né? Sim. E nem perante a mim. Sim. Tudo que ele prometeu, ele não fez nada. Então, assim, eu me pergunto, agora eu parei de perguntar para mim mesma onde foi que eu falei, porque, sim, na verdade, eu não vi. Eu não vi que eu fiz, eu toda a vida fui uma pessoa que, dentro da Bíblia, como fui ensinada também, ser submissa às coisas, né? Sim. Não assim, ser omissa, mas ser submissa. Sim. Eu nunca procurei exigir dele nada do que ele não pudesse fazer, entendeu? Certo. Nunca exigi nada. Certo. Tudo que ele quisesse fazer, ele fazia. Casa, tudo. Questão. Perfeito. Então, assim, até hoje, eu
não entendi por que que ele tomou essa Rosângela, atitude. diante de tudo isso, fica claro, evidente que ele falhou, ele, né? No sentido de não cumprir nada do que verdade. prometeu e no sentido de ter ido embora. Ele falhou, né? Gente, mais alguém? Exato. Eu queria ouvir Rafael, queria ouvir Henrique, queria ouvir esses Então, meninos Henrique tá aí. difícil, né? Mas Rafael tá aí. Ô, professor, antes de ir para outra live lá, que eu não tô conseguindo entrar. Vamos ver isso daí, não- Rosângela. Eu também não. Eu queria fazer uma pergunta Eu não rapidinho. tô. Sim, pode Porque perguntar. Rafael, como eu estava falando sobre suicídio, sobre matar, aquela coisa toda, eu queria saber, essa missionária que se suicidou, qual é a punição, vai ser a punição dela? Ela vai ser absolvida ou não? Como é que é a questão que o Criador vai ver ela nesse aspecto? A pessoa que tira a própria vida. Rosângela, a resposta é o seguinte. No caso da missionária e no caso de outras pessoas que Eu tenho um tiram tio a meu própria que vida... suicidou. Hã? Eu tenho um tio meu que se suicidou amanhã faz 1 ano. Tá. Olha só, no caso da missionária ou de qualquer outra pessoa que tira a vida, né? Por que que a resposta para todos os casos é o Criador é o único que sabe? Por quê? Porque existem várias razões que levam ao suicídio. Não dá pra gente pegar tudo e juntar num pacote só. Tirou a vida, tem que ser condenado. A gente não sabe o que levou, o que levou a pessoa a chegar Qual nesse foi o ponto, motivo? vamos dizer assim, né? Exato, qual o motivo? Tem Mas gente que eu creio, tá, sabe, gente? Fala, Ju. tem gente que tá numa pressão tão forte Sim. psicológica. Sim. Tem gente que tá num sofrimento tão grande que a única solução para ela, que ela pensa, segundo ela, é morrer para você Sim. passar tudo isso. Sim, Entendeu? exato, É mais ou Não menos se isso sabe, aí. né? Não exato. se sabe, porque... Exatamente, Maju. Agora, gente, existem alguns indícios, tá? Existem alguns indícios. Jesus, ele estabelece um princípio, que aqueles que fizeram o bem, né, nesse contexto de primeira instância, vida holograma 18, show de Truman, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles, porém, que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Quando Jesus fala de fizer o bem ou o mal, é em relação ao próximo. Se a pessoa que tirou a própria vida, se ela não era uma pessoa do mal, se ela não fazia mal para ninguém, não faz sentido ela ser condenada. Mas também não faz sentido ela ser salva, porque era como se ela estivesse querendo pegar um atalho. Então, tudo indica que também nesse caso leva à rehologramação, no sentido de pagar alguma conta pendente. Certo. Tudo indica, não estamos fechando a questão, porque o único que sabe é o sim. Criador, é só Ele que conhece o coração de cada um, né? Porque a teoria da coisa era assim, é que quem tira a própria vida perdeu a salvação. Não, Entendeu? tudo errado, Seja lá quem for. tudo errado. Na igreja que Eu eu cresci frequentei, assim. pois é, Eu também. na igreja que eu frequentei, suicídio, a salvação não alcança jamais. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? 1 Coríntios 3, 16 e 17, interpretado de forma errada. Porque ensinam, né, que 1 Coríntios 3, 16 e 17 tem a ver com o nosso próprio corpo. Como se cada um individualmente fosse templo de Deus, templo do Espírito Santo, vamos dizer assim. E todo aquele que faz mal contra o templo. Está escrito no 17. Está escrito no Pode 17. ser Então, também. subentende-se que se eu sou templo e eu tiro a minha própria vida, então eu estou fazendo mal. Certo? Então eu estou fazendo mal. É isso que ele perguntou. Tá. A questão que eu perguntei, né? Porém,
O entendimento, o real entendimento dessa passagem aí, né? O que Paulo quer dizer, se a gente for complementar aí com 1 Coríntios 12, onde ele fala sobre os dons, mas também fala sobre a questão da igreja orgânica, né? Sobre os membros, pessoas, representarem cada membro do corpo, que é o corpo de Cristo, né? Então, esse corpo que é templo do Espírito Santo é a igreja reunida e não cada um individualmente. E quem faz mal para o corpo, no caso, está fazendo mal para a igreja, está fazendo mal para o conjunto, coletivo. Tá? Sim. Então, não, assim, a partir do momento que a gente entende o real significado, não faz sentido a gente associar, né? Que a pessoa que tirou a própria vida, ela tem que ser punida porque atentou contra o templo, vamos dizer assim, tá? Porque o templo é representado pelo conjunto, igreja reunida, né? E é aquele que faz mal para os membros do corpo de Cristo. Faz mal para mim, faz mal para Rosângela, faz mal para Érica, Francisca, Majô, Ju, Rafael. Não é faz mal para si mesmo ou para uma pessoa especificamente, vamos dizer assim, né? Ali tem a ver com o conjunto, corpo, conjunto, né? No conjunto, Igreja né? reunida, tá? Então, essa é a questão. É por isso que existe um entendimento equivocado. Certo. Bom, gente, mais alguma coisa que vocês querem colocar? Já passou das 7h30, você não... Extrapolou um pouco, né? 40. Gente, vamos encerrar então por hoje. Eu acredito que foi bem produtivo aí, né? Bem participativo. Foi ótimo. E aí a gente então vai continuar sexta-feira com o capítulo 6 de Mateus. 6. Tá? Ok. Para quem vai entrar no Team Link até daqui a pouquinho, para quem precisa sair, não vai mais poder voltar até sexta-feira. Ó, o Rafael tá falando alô ali, ó. Fala, Rafael. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se vê daqui a pouco, hein? No Isso programa aí. lá, Lux Melex. Lux, bem alegre. Vou botar para carregar o meu que ela tá descarregando.